Qualquer idiota pode decidir um desconto de preço, mas é preciso inteligência e perseverança para criar uma marca. E é isso que eu observo hoje nas grandes concessionárias de carros ou até lojas menores, lojas de usados, lojas de seminovos. As pessoas hoje, o marketing, isso quem fala não sou eu, Lucas. Quem fala é David Ogive em Confissões de um Publicitário. Ou seja, estou buscando referência para a parada do que eu estou falando, do que eu já observava, mas eu ainda não tinha o intelecto suficiente para conseguir teorizar aquilo que eu achava que era. Hoje eu tenho aqui a teoria, e olha que ele fala isso em 1970. Se liga só nesses dois outros parágrafos aqui que ele traz. Fabricante de produtos de largo consumo, ou seja, produtos de varejo, onde se encaixam também aí concessionárias, lojas de roupas, enfim, estão perdendo o fundamento da publicidade. Estão gastando 2, 3 vezes mais em acordos de descontos do que em publicidade. E o que acontece com isso, né? Descontos não constroem uma imagem indestrutível, que é a única coisa que pode tornar a sua marca parte do tecido da vida. E aí, Andrew Engelberg, da London Business School, isso, mais uma vez reforçando, em 1970, lá na década de 70, ele fala, né, que ele relata, na verdade, que oferta de preço reduzido pode levar as pessoas a experimentarem uma marca, porém, elas vão voltar para as marcas habituais como se nada tivesse acontecido. E o que eu observo hoje dentro do mercado do setor automotivo? E isso num contexto geral. As marcas, elas perderam a sua essência. Elas perderam a essência. Elas não têm mais essência de publicidade. Hoje todos os carros são iguais, né? As montadoras montam carros iguais. E isso eu trago para a realidade do Brasil, viu, galera? Porque se você faz pesquisa, eu não saí do Brasil, nunca saí do Brasil. E isso eu pego como referência pessoas que estão fora do Brasil. Então eu sigo alguns canais, né, de pessoas que viajam para fora do Brasil, canais que são automotivos e viajam para fora, verem outros carros. Então, assim, primeiro que o mercado brasileiro de automóvel, ele não tem variedade. Eu ia dizer uma outra palavra aqui, mas, enfim, é melhor utilizar essa. Ela não tem variedade. Todos os carros aqui no Brasil são iguais, preços iguais. O brasileiro, em outras palavras, na verdade, ele fica com o resto do mundo, né? O brasileiro, ele fica com o resto dos carros do mundo. Então, quando você chega em Portugal, por exemplo, um carro aqui, né, que eu em particular acho muito bonito, né, que aqui a gente chama de Polo Variante. Ele tem uns outros nomes também, mas lá em Portugal, por exemplo, que é o país da Europa que as pessoas dizem que dizem não, né? As pesquisas mostram e tudo, é um dos que tem, por exemplo, o salário mínimo mais baixo, mas lá tem diversas variedades de um mesmo carro, né? Então aqui no Brasil hoje, por exemplo, a Volkswagen se resumiu ao quê? Ao Polo, ao Polo Track, que é o carro de entrada, ao Polo GTS, que é um esportivo, aí tem o Tera, aí entra dentro da linha da sulverização, né? Outra bobagem que eu acho, mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Nós não temos, as pessoas perderam, as marcas perderam, até por conta do contexto econômico do país, perdeu essa habilidade de trazer mais carros. Por quê? O Brasil não traz lucro, né? Não traz lucro suficiente, porque as marcas têm lucro sim, mas ela não tem lucro suficiente para ter diversas variedades de um mesmo carro, de um mesmo modelo de carro. Então, hoje, a guerra dentro de uma concessionária que uma agência tem que viver, ela é a guerra
do preço. Então, as marcas hoje, aí eu levo para o contexto das concessionárias, não para o contexto da montadora, mas para o contexto das concessionárias. As concessionárias, elas brigam simplesmente entre si por preço. São criativos estáticos com um preço cheio, são criativos estáticos e não são nem criativos estáticos com fotos reais do carro, mas são fotos de um banco de imagem com um preço cheio, um fundo totalmente sem nexo, às vezes até com o perfil do público, e uma guerra de parcela e preço, parcela em entrada, preço cheio, e é isso, não tem nada de diferente. E hoje a publicidade mudou, só que as concessionárias pararam no tempo, e a primeira que começar a mudar essa visão e ter uma visão de conversar com o público-alvo do carro, ela vai se destacar em vendas. Porque hoje, toda pessoa que quer comprar um carro, a primeira coisa que ela faz é ir no YouTube, abrir um canal de review de carros e entender tudo sobre o carro. E aí, quando ela chega num canal de review de carro, o que esse canal fala? Ele mostra para quem é esse carro. Por exemplo, uma SUV. Normalmente é para uma família maior, né? Uma família que está crescendo, que está aumentando. Ah, eu preciso de um carro, que eu preciso ir para a faculdade, e aí eu vou para o trabalho, vou para a faculdade, mas eu consigo manter um carro, mas tem que ser um carro econômico, um carro barato. E aí ele mostra, por exemplo, opções mais baratas, por exemplo, um Mobi, por exemplo, um Kwid, por exemplo, um HB20. São carros que cabem na realidade de o quê? De um jovem, né? De um jovem iniciante na vida adulta, ou às vezes um casal que está iniciando a vida agora, então ainda não tem condições de comprar um grande carro nem nada, mas com o salário ali que eles têm junto, eles podem comprar um carro. Às vezes ainda não tiveram um primeiro filho, ou tem apenas um filho. Então, quando a pessoa quer comprar um carro, ela não sai mais de casa e vai de concessionária em concessionária. Não. Ela abre o YouTube aqui no celular, abre o YouTube no celular, olha ali canais que falam sobre carro e vai ver o que essas pessoas falam do carro. A primeira concessionária que começar a abrir um canal no YouTube, abrir um Instagram focado em conversar com o consumidor, essa concessionária vai disparar em vendas e vai sair dessa guerra de preço. Então, essa é uma visão, e aqui, ó, baseada no cara que é considerado aí o pai da publicidade, né? Simplesmente David Ogilvy. Ou seja, estamos simplesmente numa guerra de preço que não vai levar concessionária nem loja a lugar algum. Então valeu, tamo junto, fica aí essa reflexão.